Justamente sobre a preventiva de Jair Bolsonaro e os próximos passos da defesa, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Adib Abduni, que chega aqui na nossa programação. Doutor Adib, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Doutor Adib, eu quero começar te perguntando a respeito do que foi dito pelo ex-presidente por sua defesa na audiência de custódia agora no início da tarde, justificando a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica por uma espécie de surto, né? As palavras utilizadas pelo ex-presidente foi de uma paranoia que teria sido ocasionada por efeitos de medicamentos ou pela associação de dois medicamentos diferentes. Isso tem o potencial de, em algum momento, revogar a prisão preventiva? Primeiramente, nós temos que entender que existem dois fluxos distintos. O primeiro fluxo é, embora interligados, que envolve o presidente Jair Bolsonaro, primeiro refere-se ao processo que ele foi condenado a 27 anos. Já teve a sentença, ainda no trânsito em julgado, e não é uma execução de pena. Nós temos uma outra investigação paralela, apesar de estar interligada, ela é uma investigação que se dedica à obstrução ou atos correlatos que teriam por objeto impedir ou obstruir a persecução penal. Então, nós temos a discussão com relação à cautelar. Então, esta cautelar, ela foi inicialmente, teve umas restrições, que foram diversas da prisão, depois teve um pedido ampliado com a prisão domiciliar, e agora, após esse rompimento da cautelar, ou seja, da quebra da cautelar, ele foi decretada a prisão, foi convertida a prisão em preventiva. Nesse momento, quando você alega um surto com provas que teria surtado, isso não dá como justificativa para a revogação. O que pode ser atenuado é que, se eventualmente ele estiver doente, ele pode ele precisa de atendimento especial, médico, ele pode estar numa clínica internado, mas a cautelar em si, para que seja um efeito, esse processo, esse inquérito, ele precisa avançar, e até para que sejam revistas essas cautelares da necessidade dela. Como já tem uma execução que vai ainda iniciar a pena, porque não transitou em julgado, então há essa diferença. Mas muito, muito difícil que seja alterado esse patamar de prisão preventiva, a revogação da preventiva, porque ele foi alertado por 3 vezes sobre essas restrições. Doutor Adib, vou trazer para a nossa conversa o Rodolfo Maris, já aqui na nossa tela, ele vai te fazer a próxima pergunta. Doutor, boa tarde. Olha só, diante da manutenção da prisão preventiva, né, após a audiência de custódia, quais são os próximos passos e argumentos da defesa que pode ser usado nessa situação? A defesa, ela teria que demonstrar que não houve obstrução da justiça, ela trabalhar essa investigação para que ela avance, para que seja revogada essas cautelares. Demonstrar a licitude dos atos dele dentro de um rito da investigação, para que consiga a revogação dessas cautelares, porque é uma cautelar, ela não é o cumprimento da pena. Então, quando existe a possibilidade de você seguir com mais celeridade ou tentar buscar uma celeridade nessas investigações, a probabilidade é muito mais rápida de se revogar essa prisão, principalmente, ou medidas cautelares. Doutor Adib, o senhor está bem destacando que é uma prisão cautelar, né? E fez aquela importante diferenciação sobre a investigação que recaía sobre Eduardo Bolsonaro e o seu pai, Jair Bolsonaro, por coação no curso do processo, obstrução de justiça e enfim, e também, paralelamente, a existência do processo penal a que foi condenado o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora em fase de recurso, embargos de declaração que foram negados e prazo aberto para possíveis novos recursos. Chamou a atenção, na determinação da prisão preventiva, expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, que o primeiro argumento trazido por ele é a iminência do trânsito em julgado na ação penal
condenatória na ação penal, que já teve condenação há pouco mais de 27 anos. Até uma espécie de relativização do princípio da presunção de inocência, né? Ali um desrespeito à defesa que pode, de alguma maneira, ainda interpor recursos, enfim, ainda que questionáveis esses recursos. Como o senhor vê os próximos passos da ação penal? Porque muito se tem dito a respeito da possibilidade de o processo já se encerrar, transitar em julgado, de nenhum recurso mais ser aceito, a polêmica toda envolvendo a possibilidade ou não dos chamados embargos infringentes. Na sua visão de advogado criminalista, experiente que é, como o senhor enxerga os próximos passos da ação penal a que responde Jair Bolsonaro? Entendo que há ainda recursos que podem levar até ao próprio pleno. Então, há a possibilidade de ser feito um recurso, né, o agravo regimental mesmo, para que busque uma decisão do plenário. E essa, buscando a decisão do plenário, ela pode chegar até a diminuição da pena, porque só nos embargos, entendo ainda que seria só pela turma, julgamento, ele não teria uma mudança, não teria uma alteração. Mas como eu diria o seguinte, que mesmo que ele teria, o ministro, fundamentado na decisão que está na iminência de começar a execução da pena, é uma cautelar. Se é uma cautelar, ela deve ser discutida na cautelar. Ele demonstrar que não houve obstrução, não houve nenhum tipo de obstrução e tentativa de fraude para que não seja cumprida a lei penal. Então, é demonstrar a licitude dos atos, fazer com que esse processo que está em andamento, que a sentença ainda não transitou em julgado, trazer os recursos necessários para que tenha uma decisão colegiada já do plenário. Se houver a possibilidade de entrar com os recursos dentro do prazo, ele terá chance aí, entendo aí que há algumas penas que possam aí alterar com o plenário. Porque o plenário ele tem divergência, tanto que o ministro Fachin ele foi para outra turma e ele pode voltar no plenário com um voto divergente, tem um voto divergente. Então, há a possibilidade de mudanças, mas com o plenário. Muito interessante. Doutor Adib, mais uma pergunta do Rodolfo Maris. Doutor Adib, eu queria que o senhor explicasse para a nossa enorme audiência aqui na Jovem Pan o que se dá a prisão preventiva. Ela tem caráter de 90 dias, não é mesmo? Eu gostaria que o senhor explicasse como que se dá o restante dos processos em que o ex-presidente da República é réu. Como que isso impacta nos outros processos? A prisão preventiva, ela é para assegurar o cumprimento da lei penal, para não ter obstrução, não ter não ter intervenção, né, da pessoa que está sendo investigada, destruição de provas. Então, é para assegurar a aplicação da lei penal. Então, para que seja a prisão preventiva, ela se renova. Ela tem 90 dias, ela tem 90 dias de validade, mas ela não é 90 dias que vai dar um excesso de prazo só. Então, o juiz, ele atento sempre quando ele decreta essa prisão, ele tem aí a possibilidade de demonstrar dentro da investigação a necessidade de se manter. Às vezes, uma prisão preventiva pode durar 3 anos, e até o processo seja julgado. Então, ela não é um período, a cada 180 dias é necessário demonstrar a necessidade, até para que não dê excesso de prazo e consigam um habeas corpus. Normalmente, quando a gente fala em instâncias inferiores, mas Supremo ele já tem uma outra conotação. A gente não tem para onde recorrer, a não ser para o Supremo mesmo. Muito bem. De 90 em 90 dias, o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, ficou preso 6 anos preventivamente, né? Depois, quando foi solto por ordem do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a prisão preventiva não poderia ser para sempre também, né? Doutora Adib, eu quero entender da sua experiência, da sua análise aí, da sua experiência na advocacia criminal, qual pode ser o futuro de uma eventual execução de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque havia toda aquela discussão também se as suas condições de saúde autorizariam ele estar em um regime prisional, em regime fechado. E
a defesa já havia protocolado, antes mesmo da ordem de prisão preventiva, uma série de documentos médicos, exames e tal, que, na visão da defesa, ensejariam a manutenção de uma prisão domiciliar, ainda que futuramente em um regime de execução penal. Na sua experiência, como o senhor avalia a possibilidade de que o ex-presidente volte ao seu domicílio para cumprir a pena se o processo transitar em julgado com a sua condenação? Perfeitamente. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela está sendo cumprida agora num local que é chama-se Sala de Estado Maior, que é normalmente colocado para presos como presidente da República ou pessoas advogados ou outras pessoas que estejam aí numa prisão preventiva ou até definitiva. Mas no caso do presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter que provar através não só de documentos, como perícias lá de dentro mesmo da carceragem, dentro da perícia médica, que vai constatar a necessidade de ele se manter em prisão domiciliar e não numa prisão carcerária como ele está, por exemplo, numa sala de estado maior. Então, através de perícia, ele, por exemplo, agora ele está encarcerado, eles já podem pedir aí uma perícia médica e verificar a necessidade dele estar numa prisão domiciliar ou numa clínica para verificar toda essa anomalia ou todas essas doenças que ele tem, para que se evite também, não pode ter uma pena que seja uma pena que maltrate, né, o cidadão, e não pode ter uma pena que ela não seja cumprida para ressocializar. Ou seja, a necessidade ele terá que demonstrar através da perícia médica, não só com esses remédios e com os médicos particulares, mas sim uma perícia médica da própria justiça. Doutor Adib, mais uma pergunta do Rodolfo Maris. Doutor Adib, aproveitar que o senhor está aqui, né, todo dia que eu estou de frente com a autoridade, assim como o senhor, eu gostaria de perguntar sobre os embargos. A gente está escutando muito sobre os embargos de declaração, os embargos infringentes, o que de fato são os embargos e como isso pode ajudar, talvez, o ex-presidente a voltar para o regime domiciliar. Os embargos de declaração é quando você defronta de uma decisão que você encontra divergências, ou seja, ela tem obscuridade, tem 3 elementos ali que se discute na decisão. Então, chama-se embargos de declaração. Os embargos de declaração é um modelo e os embargos infringentes é outro. O infringente é para que você altere o seu conteúdo. E os embargos de declaração para que você esclareça a obscuridade, a contradição e qualquer tipo de divergência na própria decisão. Então, ela não tem um caráter infringente, que é de mudança, mas ela acaba por si só, se houver elementos necessários, ela vai ter uma mudança. Então, é um recurso manejado pela defesa para ter a possibilidade de uma alteração naquela decisão, porque aquela decisão ela não se sustenta na visão da própria defesa. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Adib Abduni, que é advogado criminalista, sempre conosco aqui na Jovem Pan. É um prazer te receber, Dr. Adib. Muito obrigado. Prazer é todo meu, muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde e até a próxima.